abrirem a palavra do Senhor no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, como nós sempre fazemos, nós queremos compartilhar essa palavra. Essa palavra, ela é uma palavra muito simples, mas que num momento muito específico da minha vida, ela marcou profundamente meu coração. Quando eu entendi a revelação de Deus, baseado nesse texto, nessa dinâmica do Espírito Santo, atraindo a pessoa de Eliseu, para conseguir tocar, para conseguir viver o que Deus tinha para ele, marcou muito a minha vida. Como que o chamado de Deus chega até nós? Se você vai para 1 Reis, capítulo 19, você vai ver um cenário muito interessante. Eliseu, ele está dando, continuidade ao percurso normal da sua vida. Quando a gente olha para a história de Eliseu, para aquela época, para a realidade que ele vivia, ele não era de família pobre, ele era de família mais abastada, mais rica, né? E os seus pais tinham bens, os seus pais tinham gados. Isso vem trazendo para nós que realmente ele não era de família que vivia escassez naquela época. E provavelmente ele estava dando continuidade àquilo que era normal para a sua família e o normal para o seu projeto de vida. Ele estava cuidando dos animais do pai, quando o profeta Elias vai passar por ele. Quando o profeta Elias passa por ele, o profeta Elias usa uma dinâmica que revelava o chamado de Deus na vida de uma pessoa. O que o profeta Elias faz? O profeta Elias pega a sua capa e lança sobre Eliseu. E quando ele lança essa capa sobre Eliseu, o diálogo que é desenvolvido entre eles demonstra que aquela ação era cultural. Aquela ação era conhecida de todos. Porque se eu faço algo com você que você desconhece, eu vou ter que te explicar. Eu vou ter que te dar clareza do que aquilo significa. Mas isso não acontece naquele diálogo. Simplesmente o profeta Elias passa por Eliseu, pega a sua capa, lança sobre ele, e imediatamente Eliseu vai até a ele e faz um pedido. Olha, deixa eu despedir dos meus pais, deixa eu voltar em casa, deixa eu dar um beijo na minha mãe, um beijo no meu pai, e fazer o que eu preciso fazer. E Elias simplesmente diz, tudo bem, pode fazer isso, mas você sabe o que eu fiz com você. Então isso mostra para nós que o acontecimento não era fora do campo do conhecimento, da cultura, da prática de vivência daquelas pessoas. E o que estava acontecendo nesse evento? O que estava acontecendo nesse evento era o chamado de Elias para Eliseu se tornar um aprendiz de profeta. E o chamado de Eliseu era Eliseu deixar os seus pais, deixar o que estava fazendo, deixar o conforto da sua casa, romper com tudo que estava em torno dele naquele momento e começar a seguir Elias. E começar a caminhar com Elias para se tornar um dos profetas de Israel, como nós sabemos que ele se tornou, um grande profeta em Israel. Mas o que eu quero conversar com vocês nessa manhã e trazer um desafio para o nosso coração, é como que o processo se desenvolve. Uma coisa é você se sentir chamado, uma coisa é você ter uma palavra revelada no seu coração. Uma coisa é você vir para o culto e você ter uma percepção que Deus falou com você poderosamente naquele dia. Ou
você está em casa e baseado numa palavra de Deus, que não precisa ser uma visão extravagante, que não precisa ser uma palavra revelada, que não precisa ser uma palavra profética, mas uma palavra uma palavra bíblica que ganha vida, uma palavra bíblica que ganha impacto no seu coração. Eu já contei para vocês diversas vezes que eu tenho uma palavra bíblica que ganhou impacto na minha vida, que ganhou poder na minha vida. Foi no momento que eu estava sofrendo com o diagnóstico médico do Abner, e nós orando, pedindo direção ao Senhor, porque nós estávamos debaixo de uma declaração que o Abner iria ter que fazer a cirurgia era de alto risco, ele estava muito debilitado, e a chance de sobrevivência era pequena, quando uma palavra bíblica, eu sempre gosto de dizer, não foi uma visão, não foi uma revelação, não foi um anjo que desceu e falou, mas foi uma palavra bíblica, que ganha poder, que ganha impacto, que ganha vida na minha vida. Foi Isaías capítulo 57, versículo 19. Quando nós nos deparamos com aquele texto, eu conheço os teus caminhos, e os teus caminhos são caminhos de paz. Paz para os que estão perto, paz para os que estão longe, eu curarei. E quando eu me levanto e vou à sala e compartilho a palavra, eu sou desafiada a uma atitude de fé, a uma ação. Se Deus está dizendo que vai curar, então coloca ele para mamar. Porque, como vocês já sabem, quando eu colocava ele para mamar era uma tragédia. Ele ficava roxinho, ele ficava molinho, e daí a pouquinho voltava aqueles jatos enormes. Então, queridos, uma palavra bíblica que ganha poder nas nossas vidas, que pode ser lá no interior do seu quarto, como aconteceu comigo. Eu não estava no altar, eu não estava participando de um culto, eu estava lá no secreto do meu quarto, clamando a intervenção do Senhor, clamando pela bondade, pela misericórdia de Deus, quando essa palavra ganha poder na minha vida e se torna não um texto escrito, mas se torna uma palavra poderosa de Deus, me dando esperança, uma palavra poderosa de Deus, corrigindo a rota. Realmente, uma palavra poderosa de Deus me impactando até hoje. Porque eu gosto de dizer que a cura do Abner não foi só para a minha família. A cura do Abner foi um milagre para a minha família, um milagre para a igreja, um milagre para a cidade. Porque todos estavam na espera de que ele não sobreviveria. E aí vem Deus, diz que vai fazer, faz, ele não precisa submeter a cirurgia, porque ele é curado para a glória do nome do Senhor, e essa palavra bíblica ganha poder, ganha impacto na minha vida. E aí nós vamos ver Eliseu fazendo coisas muito simbólicas, que eu não vou trazer, porque não é esse o objetivo da minha palavra, que é pegar o seu carro de boi, que é pegar os seus bois, que é matar, fazer uma festa, que é queimar o carro de boi e dar seguida o chamamento que Elias fez com ele. Mas aí, baseado no texto de capítulo 2 de 2 Reis, a gente vai ver que tem todo um processo muito rico, interessante nessa caminhada. Se você vai para o versículo 1, nós vamos perceber que uma fala, ela começa a ser divulgada em Israel. E qual é a fala que está sendo divulgada em Israel? A fala que está sendo divulgada em Israel, que Deus iria tomar Elias para ele. Então, quando a gente vai e encontra Elias sendo trasladado, então essa palavra não era secreta, ela não era segredo, ela era algo que estava sendo publicado. E que todas as casas de profetas que Elias era o mestre, que ele era o professor, estava sendo falado que esse evento ia acontecer. Tanto é que quando Eliseu chega com Elias em Gigal, e é muito explícito aqui a palavra, vamos ler a palavra um pouquinho. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel.
Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, levando por sobre tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Então, o que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã? Não era um segredo que havia um propósito de Deus, uma intenção de Deus de tomar Elias para ele. Isso estava sendo publicado. Nós não sabemos quem estava fazendo essa publicação. O texto não vai nos dizer quem traz essa informação para os profetas ou para os aprendizes de profeta. Mas o texto vai dizer que eles tinham essa informação e eles sabiam que essa informação que eles tinham, o evento aconteceria naquele dia. E quando Eliseu chega com Elias, Eliseu é abordado. E ele é abordado da seguinte maneira: você está sabendo o que vai acontecer? Você está sabendo que Deus vai tomar o profeta Elias para ele? Ele vai ser elevado da sua presença? E aí Eliseu diz: eu estou sabendo. Mas como que Eliseu ficou sabendo? Nós também não temos essa informação de como Eliseu ficou sabendo. O que nós sabemos é que Eliseu sabia e que os profetas também sabiam. De que havia uma expectativa de algo extraordinário para acontecer, de um evento totalmente diferente do que era o comum, do que era o ordinário para acontecer. Eles estavam saindo do campo do ordinário para entrar no campo do extraordinário, mas nós não temos a informação de como essas coisas chegam até a eles. Só que eu quero usar a simbologia dos lugares para falar com vocês nesse momento. Nós vamos entender claramente que Eliseu está com Elias em Gilgal, onde é o start, onde é o início do ministério profético de Eliseu, onde Eliseu está se sentindo vocacionado, chamado para servir o Senhor, chamado para andar com Deus. E todas as vezes que eu olho para esse lugar, usando essas cidades ou essas localidades como simbologia, eu e você também sempre temos o momento e o lugar onde tudo começa. E onde tudo começa comigo e com você? Onde tudo começa comigo e com você, quando nós temos a palavra revelada no nosso espírito do poder que a cruz traz de salvação e transformação para as nossas vidas. Quando tudo começa? Quando eu e você temos uma experiência pessoal com Jesus. Quando tudo começa? Quando eu e você saímos do campo do racionalismo e começamos a trilhar realmente o caminho de uma espiritualidade saudável e madura. Porque se você realmente teve uma revelação no seu espírito de que Jesus é Senhor, de que Jesus é Salvador, de que a cruz realmente foi um propósito do coração do Pai para a nossa cura, a nossa libertação e a nossa salvação. Se você tem entendimento que Jesus se entregou por amor, que Ele poderia não ter cedido a esse propósito do Pai, se entregue a essa vontade do Pai, mas Ele agradou-se entregar por mim e por você, é aonde tudo vai começar. É quando nós começamos a ter a certeza da nossa salvação. E quando nós começamos a ter a certeza da nossa salvação, então o nosso caráter começa a ser trabalhado. Os nossos valores começam a ser mudados. A nossa visão começa a ser mudada. Por que os nossos valores começam a serem mudados? Os nossos valores são mudados porque aquilo que nós não julgávamos que poderia trazer problemas ou separação do nosso coração com Deus, a gente começa a ter clareza e discernimento. Aquilo que Paulo vai dizer para a igreja que ele pastoreava, que tudo nos convém, mas
também pode até, né, ser conveniente para nós, mas não é lícito para nós. Ou, né, eu e você somos desafiados a separar o que é cultural, o que é natural, o que é espiritual. Nem tudo que está inserido na nossa cultura é projeto de espiritualidade para a nossa maturidade. E muitas vezes eu e você não temos a capacidade de separar o que é cultura, o que é espiritual e o que não é espiritual. Então muitas coisas que talvez para você não tem nada a ver, não tem importância nenhuma, o Senhor vai dizer o seguinte para você e para mim: olha, pode ser natural para você, mas não é lícito para você. E não é lícito por quê? Pelo chamado que eu fiz com você, pelo que eu quero fazer na sua vida, porque eu quero te usar, eu quero agir através de você. Só que muitas pessoas, elas têm essa experiência. Elas sabem que Jesus é Senhor, elas sabem que Jesus é Salvador. Elas vêm para a igreja, elas amam a igreja, mas elas ficam só nisso. E quando eu e você temos a nossa experiência de salvação e ficamos só nisso, nós caímos num risco muito grande, que é permanecermos no campo da religiosidade. Porque liturgia sem essência de espiritualidade vai nos enrijecer, vai nos cristalizar. E a partir do momento que nós começamos a ficar cristalizados na nossa experiência, nós começamos a achar que só aquilo que é o correto, só aquilo que é o normal. E aí a gente impede o Espírito Santo de agir da forma que Ele quer agir. E a salvação, ela é muito boa, porque ela nos dá a paz, ela nos dá a segurança, a tranquilidade, que nós vamos para a eternidade. E nós estamos em busca dessa eternidade. Ela traz para nós o sentimento de que está ótimo nós vivermos a essência de Deus, a glória de Deus, a grandeza de Deus, só quando nós chegarmos na eternidade. E nós muitas vezes não somos informados e nem experimentamos que aquilo que o Senhor quer nos dar na eternidade, Ele quer que eu e você possamos começar a viver aqui primeiro. Se você não consegue viver intimidade, se você não consegue desfrutar da presença, da glória, do poder, da bondade, da fidelidade de Deus aqui, como que você vai viver isso lá? E a gente acha que é só lá. Quando eu chegar lá, eu vou viver tudo que a palavra diz. Quando a palavra nos desafia a vivermos aqui. E se você está aqui nessa manhã, é porque você já teve a sua experiência de salvação. Você já sabe quem é Jesus. Ele é Senhor da sua vida. Ele é Salvador da sua vida. Você sabe o impacto que a cruz tem na sua história. E você já respondeu sim para Ele. Mas será que é só isso? Será que é só aceitar Jesus como único e eterno Salvador? Fazer o que os irmãos fizeram, vir aqui, fazer os votos de servir o Senhor nessa família e ficar tranquilo e satisfeito aí na cadeira do templo, ouvindo as mensagens, participando do louvor? É só isso? Não, meus queridos. Se você ficar nessa experiência, você vai estar interrompendo o que Deus quer fazer com você e o quanto Deus quer trabalhar na sua vida. E aí, Eliseu poderia ter ficado em Gilgal. Trazendo para o que eu quero ministrar para vocês nessa manhã, nós poderíamos ficar só na nossa experiência de salvação. Só que se você decidir ficar só na sua experiência de salvação, será muito pouco para o que Deus tem projetado para você. Será muito pouco diante do que Deus quer fazer na sua vida. E ali em Gilgal, Elias vira para Eliseu e diz assim: Eliseu, fica aqui em Gilgal, porque eu vou para Betel. E aí Eliseu vira para Elias e diz assim: olha, eu não vou ficar aqui, eu vou para Betel com você. E qual a representação espiritual que tem Betel? Nós sabemos muito bem o que acontece em Betel. O que acontece em Betel é quando Jacó está fugindo da casa dos seus pais, porque Jacó
enganou seu pai, roubou o seu irmão, deixou a sua mãe manipulá-lo. E todas as vezes que um membro da nossa família é manipulado, muitos prejuízos são trazidos para a nossa família, não é só para aquela pessoa, é para a família inteira. E nós sabemos que Jacó era manipulado pela mãe, roubou o irmão e enganou o pai. E por causa disso, ele teve que fugir da casa da família, ele teve que ir para muito distante. E eu vou sempre dizer que ele foi ficar na casa do tio, que tinha a mesma personalidade dele. A personalidade distorcida, que não era honesto, que não era sincero. E ele foi com toda a deficiência da sua personalidade, disfuncionalidade do seu caráter, ele foi para casa se unir com alguém que tinha a mesma disfuncionalidade de caráter. Porque essa é a minha tendência e a sua tendência. Nós sempre vamos buscar pessoas que têm a nossa personalidade, para concordar com a gente, para nos apoiar. E aí, queridos, o que acontece nesse percurso da saída de casa e indo em direção à casa de Labão? Jacó tem uma experiência com Deus. É a primeira vez que nós vamos ver Jacó tendo a sua experiência pessoal, a sua experiência particular. Foi quando ele está muito cansado, ele dorme e ele tem um sonho. E qual era o sonho? O sonho, havia um trânsito. Havia uma escada que ligava o céu e a terra e havia um trânsito de anjo descendo e subindo. E aí, numa representatividade de que Deus está muito interessado na terra. E que Deus está muito interessado em fazer com que o céu toque a terra. Mas para o céu tocar a terra, ele precisa encontrar pessoas dispostas a se deixar tocar, a ouvir a voz e a interpretar corretamente esta voz. E depois que Jacó tem essa visão e ouve a voz de Deus, ele vai instituir aquele lugar como um lugar onde Deus se manifesta, como um lugar de revelação, como um lugar de intimidade, como um lugar de transformação, como um lugar de aliança. Porque é a primeira vez que Jacó vai estabelecer uma aliança com Deus. E qual é a aliança que Jacó estabelece? Jacó sabe que ele estava completamente errado. Ele sabe que ele tinha quebrado valores culturais da família, do seu povo. E aí ele vai dizer: Deus, se você for comigo, se você me guardar dos meus inimigos, porque ele sabia muito bem que a decisão que ele tinha tomado ia colocá-lo exposto a muitas situações. E ele iria ter muitos inimigos pela frente, como teve. Muitas batalhas pela frente, como teve. E ele vai dizer: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, eu vou ser fiel com o Senhor. E aí, queridos, Betel vai significar lugar de encontro. Betel vai significar lugar de intimidade. Betel vai significar lugar de revelação. Por isso que não basta ficar somente na experiência de salvação. Se eu e você estamos apenas vivenciando a experiência da salvação, nós amamos o Senhor. Nós sabemos que Ele é poderoso. Nós sabemos que nós podemos confiar nele, mas nós não estamos vivendo a intimidade com Ele. Nós não acessamos o coração do Senhor de maneira que Ele possa construir um diálogo conosco. Porque quando nós vamos para a palavra de Deus, o que vai nos marcando são os diálogos que Deus tem com aqueles que entram na intimidade do Senhor. A gente encontra Abraão entrando na intimidade com o Senhor e ouvindo a sua voz. E quando ele ouve a sua voz, Deus restaura a sua fé, Deus restaura a sua esperança, Deus cumpre a promessa, Deus marca a sua vida com honra e fidelidade. Nós encontramos Deus se revelando a Moisés. E quando Deus se revela a Moisés na sua intimidade, Ele tira Moisés do campo da covardia. Moisés está no deserto, pastoreando os animais do seu sogro. O que Moisés
fez um homem chamado para ser libertador de Israel, um homem chamado para ser escolhido de Israel, um homem que foi treinado no palácio, simplesmente para ter uma mentalidade de príncipe e não uma mentalidade de escravo, agora está no deserto, buscando uma mulher rica para ficar na sombra dela, cuidando dos animais do seu pai, simplesmente para ficar na zona de conforto. Ele não era bobo, não. Ele não foi para o deserto sofrer, ele foi para o deserto procurar uma mulher rica para se casar com ela, para ficar na sombra e água fresca, só cuidando dos animaizinhos na boa. Só que quando ele está lá no deserto, nessa dinâmica, cuidando dos bens do sogro, Deus aparece para ele. E Deus aparece para ele de uma forma extraordinária, extravagante. Porque a sarça pegava fogo e não se consumia. E aí a atenção dele é chamada para Deus. E quando a atenção dele é chamada para Deus, ele ouve a voz do Senhor no meio do fogo. E quando ele ouve a voz do Senhor no meio do fogo, a primeira coisa que ele escuta é: tira a sandália dos seus pés, Moisés. Esse lugar aqui é santo. Esse lugar aqui é lugar de intimidade. Esse lugar aqui é lugar de conserto. Esse lugar aqui é lugar de entrega. Esse lugar aqui é lugar de envio. Porque a partir desse diálogo, Moisés, você vai assumir uma responsabilidade. Você vai parar de ser o aproveitador da filha riquinha do papai e ficar cuidando dos animais dele, mas você vai ser chamado para voltar para o Egito e libertar o meu povo, assumir responsabilidades, passar por sufoco. Mas eu quero que você seja íntimo de mim. Eu quero que você anda comigo. Eu quero que você realmente me conheça. Eu não quero ser o Deus dos seus pais. Eu quero ser o seu Deus. Eu quero ser aquele que anda com você. Eu quero ser aquele que te livra. Eu quero ser aquele que fala com você. E muitas vezes, queridos, eu conheço pessoas que passam 50 anos de igreja, sendo excelentes crentes, talvez melhor do que eu, mas sem intimidade. E passar a vida inteira dentro de uma igreja, sem intimidade com Deus, é algo que precisa entristecer o meu e o seu coração. Porque a intimidade com Deus é a coisa mais gostosa que eu e você podemos experimentar. Sentir Deus falando, sentir Deus nos treinando, sentir Deus nos protegendo, ter a direção de Deus, ter o governo de Deus. Não andar tomando decisões baseadas no nosso achismo, mas tomar as nossas decisões impactados por uma palavra que vem do coração de Deus. E quando uma palavra vem do coração de Deus, eu falo isso e repito sempre: ninguém precisa acreditar, ela vai te mover, ela vai te sustentar, ela vai te garantir, porque essa palavra, ela é poderosa nas nossas vidas. Então não dá para ficar em Gilgal. Não dá para ficar no lugar da salvação. Precisa ir para Betel. Vamos lembrar que quando Deus aparece para Jacó, na minha concepção e talvez na sua, Deus não podia ter feito isso, porque o cara estava pisando na bola. Com a minha personalidade, eu pegaria uma vara e daria uma surra nele, porque o garoto foi, sapeca. Fez o que não devia. Quebrou todos os princípios que ele poderia ter quebrado. Só que não é porque, eu acho que Deus não pode te tocar, que Ele não vai te tocar. A questão é, o que está dentro de você, o que está dentro de mim, que atrai a presença de Deus, mesmo quando todos que estão à nossa volta entendem que Deus não pode fazer com você o que Ele está fazendo. Que é demais o que Deus está fazendo com você. Havia algo dentro de Jacó que atraiu a presença de Deus para o coração dele. E nós sabemos muito bem o que era. Então é isso que eu quero convidar você nessa manhã. Se você está confortavelmente no campo da salvação, porque você já aceitou Jesus como seu único e eterno Salvador, você vem congregar porque é princípio bíblico. A palavra do Senhor
Senhor orienta, você é dizimista, você é ofertante, moralmente você é íntegro, porque você é um cristão de verdade, glorificado seja o nome do Senhor por isso, mas ainda é pouco. É pouco. Porque o Senhor te quer na intimidade dEle. O Senhor não te quer em Gilgal. O Senhor te quer em Betel. No lugar da intimidade. No lugar do confronto. No lugar que Deus fala. Porque tem coisas que eu vou olhar e vou te julgar. Ou eu vou te julgar uma pessoa muito nobre, ou eu vou te julgar uma pessoa sem muitos merecimentos. Só que Deus te conhece. Deus te conhece. E talvez eu vou estar te olhando e dizendo assim, nossa, a Lisa não é tão especial assim, né? A Lisa não é tão maravilhosa assim. Mas Deus a conhece. Deus a enxerga. Deus vê nela o que eu não vejo. E é o que está dentro dela, é que atrai o coração de Deus. É o que tem dentro dela que atrai o projeto de Deus para a vida dela. Porque o que está dentro dela move o coração do Senhor. E talvez eu possa estar daqui julgando, mas Ele enxerga o que eu não enxergo. Então, meu querido, minha querida, nessa manhã, eu quero convidar você a sair simplesmente desse lugar confortável, que é o da experiência da sua salvação, e ir para o lugar da intimidade, aonde a sua vida vai ser marcada, aonde Deus vai te tirar do comodismo, e aonde Deus talvez tenha que mudar um pouquinho o seu projeto de vida. Eu já falei que responder o que Deus me chamou, me fez mudar o meu projeto de vida. Eu sempre falei para vocês, a única coisa que eu sonhava quando eu era adolescente, jovenzinha, porque eu ainda casei adolescente, né, gente? Eu casei com 17 anos, então ainda casei adolescente. Quando eu era adolescente, era casar e ter 3 filhos, só isso. Eu queria casar, eu queria ter 3 filhos, ponto final. Não queria mais nada do que isso. E hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui desafiando vocês, encorajando vocês. Hoje eu estou aqui chamando a atenção de vocês para vocês viverem não somente a bênção que Deus pode dar, mas para que vocês podem viver a essência que Deus quer fazer através de vocês e dar a vocês. E isso é maravilhoso. Ah não, pastora, mas vai me tirar do meu conforto. Eu tenho já meus projetos, eu tenho os meus sonhos. A palavra do Senhor diz que os sonhos dele são maiores do que os nossos. São melhores do que o nosso. Ainda que o seu sonho seja muito bom e confortável, ainda que você, indo para o lugar da intimidade, vai fazer você se posicionar e talvez lidar com algumas questões desafiadoras, mas ainda é melhor do que você tinha planejado para você. Ainda é mais satisfatório, é mais glorioso do que você tinha pensado para você. E aí quando Elias está com Eliseu ali em Betel, Elias novamente chega para Eliseu e diz assim, Eliseu, olha, eu vou ter que ir para Jericó. Se você continuar lendo o texto, você vai ver aí. Eu vou ter que ir para Jericó. Fica aqui em Betel. Eu vou para Jericó. Depois a gente se encontra, usando a minha linguagem, né? Depois a gente se encontra novamente. E aí Eliseu diz assim, não, eu não vou ficar aqui em Betel. Eu vou para Jericó. E todas as vezes que eu olho, né, essa dinâmica de Deus, esse texto, eu queria muito trazer essa mensagem para vocês nessa manhã. Não basta também ficar na contemplação. Eu sou contemplativa. Eu amo contemplação. Eu amo estar na adoração, ouvindo o Senhor, me derramando na presença do Senhor. Quando o Espírito Santo fala comigo coisas profundas de transformação, eu me derreter na presença do Senhor. Eu senti a euforia, né, do Espírito Santo provocando o meu coração. Eu amo isso. Se tem uma coisa que eu valorizo, é a contemplação. Só que nós vamos aprender que também não é suficiente. Se ficar no campo da salvação não é suficiente, ficar também somente na contemplação não é também.
E o que essa palavra então vem nos ensinar? Que quando Eliseu assume a responsabilidade de ir para Jericó junto com Elias, nós sabemos muito bem o que Jericó significa. Jericó significa lugar de resistência, lugar de batalha, lugar de dificuldade, lugar de escassez. Até hoje, a cidade de Jericó é uma cidade mais pobre, é uma cidade mais, com mais, vamos dizer assim, com menos privilégio das cidades que a gente visita quando a gente vai a Israel. Então eu quero dizer para você, nessa manhã, que muitas vezes eu e você precisamos também sair do lugar da contemplação e ir para o lugar do aperfeiçoamento, ir para o lugar dos embates, das guerras, das batalhas, porque nós vamos precisar nos tornar homens e mulheres resilientes, homens e mulheres que superam afrontas, que superam vamos dizer assim, resistência, que superam dificuldades, obstáculos. Nós precisamos sermos homens e mulheres que não vamos parar porque um fez cara feia para nós, porque o outro não nos cumprimentou, porque o outro não nos deu a resposta que nós estávamos esperando, porque aquela pessoa que nós confiamos não deu a resposta que nós tínhamos expectativas. Nós sabemos quem Deus é para nós. Nós sabemos muito bem que há muros de resistência nos cercando em todo o tempo, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Mas se eu tenho experiência de salvação, se a plenitude de Deus me envolve, se o Espírito Santo é abundante em mim, eu também passo pelos lugares de afrontas, eu também passo pelos lugares de resistência, eu também enfrento os conflitos da vida e eu permaneço com a certeza da minha salvação, eu permaneço no campo da contemplação, porque eu vou para a guerra, mas quando eu volto, eu me abasteço em Deus. Eu vou para a batalha, mas quando eu retorno, eu estou lá no lugar da contemplação, onde o Espírito Santo me enche, me faz transbordar, renova minha força, minha alegria, minha esperança, e eu continuo caminhando na direção da promessa do Senhor. Não dá para ter uma vida cristã sem ter uma Jericó na vida, seja na saúde, seja na vida financeira, seja no casamento, seja na nossa vida profissional. Não tem como não ter uma Jericó no nosso trajeto. Só que eu vou aprendendo com Deus as estratégias que Deus nos dá. Quando eu e você estamos no trajeto sem tomar atalho, passamos pela cruz, temos certeza da nossa salvação, mas queremos mais. A salvação não é suficiente, queremos a maturidade, queremos a plenitude, queremos a unção, queremos a autoridade que vem de Deus sobre nós. Estamos no lugar da intimidade, somos batizados com o Espírito Santo, temos visões, falamos em línguas, temos profecia, temos revelações, e tudo isso é maravilhoso e extraordinário. Como é maravilhoso saber que nós temos um Deus que antecipa as coisas para nós, um Deus que pode chegar até você e te orientar e dizer: filha, não passa por esse caminho que ele é perigoso, filho, não toma essa decisão que vai te trazer prejuízo. Como é extraordinário ter um Deus dinâmico na nossa vida, apontando quais os caminhos que nós temos que tomar, o quanto que nós temos que amadurecer, o quanto que nós temos que deixarmos de sermos meninos, meninas na fé e nos tornarmos homens e mulheres maduros com experiência com Deus, amando o Senhor e andando com o Senhor. Os embates vão chegar e eles são diversos. De tempo em tempo você vai ter uma guerra para responder. De tempo em tempo algo vai vir para te aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento tem a ver com esses embates. Eu vim de família muito pobre, muito pobre. Então, quando eu era criança, eu não tinha brinquedo. E eu e a minha irmã, a gente gostava de brincar no riacho, catando pedras. E ali, aquela região ali de Caparaó, os rios são lindos, E tem cada pedra assim, fantástico. Até outro dia eu falei com meu cunhado assim, aqui,
Qualquer dia desse, deixa passar o frio, porque eu não suporto o frio de lá mais. Eu quero que a gente vá no lugar tal, falei para ele onde eu gostaria de ir, porque eu quero subir o rio. Ele falou, você quer fazer o que subir no rio? Assim, buscar pedras, porque tem cada pedras trabalhadas, que parece que passou pela mão do artista. Vocês não têm noção. Mas por que que acontece? O que que acontece com essas pedras que elas saem, né, lá do alto, todas, né, brutas, mas chega aqui embaixo no rio, muito trabalhada, que parece que passaram pelas mãos de um artista. Isso acontece porque elas vêm se chocando enquanto estão descendo o rio. E os choques que elas têm quando estão descendo o rio vão aperfeiçoando e vão dando para elas uma representatividade de arte. E é isso que o Espírito Santo faz comigo e com você. Quando você está passando pelos embates, pelos confrontos, pelas lutas, Deus está trabalhando em você, porque tem um modelo do padrão de Deus, não no seu e não no meu, que Deus quer te dar. Realmente o Espírito Santo quer fazer com você o que eu não posso de forma alguma imaginar, mas Ele vai permitir com que esses embates te lapide. Ele vai permitir com que esses embates te dê uma forma diferente de todos que estão à sua volta. Por isso que eu e você também não podemos ficar nos esquivando das batalhas e das guerras. Nós já travamos muitas lutas, muitas batalhas, muitas lutas. Estava falando com a Natasha agora de manhã. Por causa do impacto, o vizinho daqui do lado nos xingou demais. Eu devo estar, vocês não têm noção com tanto de mensagem que eu estou no meu celular, que eu nem ouvi, que eu só vou ouvir quando eu chegar em casa, que eu não vou perder minha paz agora de manhã, não. Primeiro, quando eu cheguei em casa, que eu vi a listagem de mensagem, de áudio, eu falei, eu não vou ouvir porque eu quero dormir. Hoje de manhã eu falei assim, eu não vou ouvir porque eu vou para o culto pregar. Mas na hora que eu voltar, eu vou ouvir. E vocês já me conhecem. Eu vou dizer assim, para eles, gentileza gera gentileza. Agora você quer brigar? Então vamos brigar, mas vamos brigar direito. Porque eu também sei brigar. Não é porque eu sou mulher, não é porque, né, eu sou crente, que eu não vou saber brigar. Então vamos brigar direitinho. Porque quando vem com desrespeito, quando vem com afronta, nós temos que nos posicionar. E eu já aprendi. Eu tinha um vizinho que ele me atormentou muito. Me atormentou demais. Nós estávamos construindo também, como estamos construindo aqui. E um dia ele chegou para mim e disse assim, pastora, a obra sujou a minha casa toda. Eu já tinha dado faxina. Eu quero que vocês vão lá e limpem a minha casa. A bobona aqui foi lá, junto com um grupo de jovens, e limpou a casa dele. Ele não deixou usar a água dele. Tivemos que carregar a água de balde do templo. Passou uns dias, esse vizinho chega para mim e diz assim, pastora, a obra me fez desenvolver uma crise de sinusite. Eu estou trazendo aqui para você a receita para você pagar. Só, irmãos, que aquele dia era o dia que eu estava com TPM. E vocês sabem o que é uma mulher com TPM, não sabe? Era o dia que eu estava com TPM. Eu virei para aquele vizinho e falei aqui, espera aí. A minha zeladora estava do lado, ela chama Zezé. Eu falei, Zezé, traz a vassoura para mim. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu vou te dar uma surra. Eu vou quebrar a sua cabeça no meio. Eu vou provar que eu estou com TPM e eu não vou presa. Aquele vizinho saiu correndo. E sabe o que aconteceu? 2 semanas depois, eu estava no círculo de oração, eu estava dada a mão assim com 2 irmãos, daí a pouco eu vejo alguém separar a minha mão da mão do irmão e dar a mão a mim. Era o vizinho entrando para o círculo da oração. Converteu. Então tem coisa que nós temos que nos posicionar. Né? Tem coisa que nós temos que nos posicionar. E aí, né, se vocês ouviram o testemunho da pastora dizer que chamou o vizinho para a briga, pode saber que é verdade, ela está falando aqui no altar. Né? Porque se quiser ser gentil, se quiser ser educado, eu vou ser gentil e eu vou ser educada. Mas se vier
nos xingando, como está nos xingando, jogando água nos nossos adolescentes, igual estão jogando água nos nossos adolescentes, cuspindo no rosto de irmão, igual cuspiu no rosto da Fátima. Eu tenho que proteger a minha família. Eu tenho que proteger a minha família. E aí eu vou brigar. Aí você vai dizer, a pastora brigou mesmo. Posso saber que ela brigou, ela falou do altar que ela ia brigar. Então eu quero dizer para vocês que esses enfrentamentos, que essas afrontas, vêm para nos moldar, vêm para nos treinar, vêm para nos posicionar, vêm para nós colocarmos os limites. E Elias e Eliseu chegaram na Jericó, no lugar da guerra, no lugar da batalha, no lugar da afronta, no lugar da humilhação. E eu e você passamos por isso de tempo em tempo. E nesse tempo, pode ter certeza que não é que Deus está te abandonando, esquecendo de você, não. Deus está com você, te sustentando e te abençoando. Só que quando Elias chegou em Jericó com Eliseu, Elias vai dizer assim, Eliseu, fica aqui em Jericó, eu vou para o Jordão. E aí Eliseu olha e diz assim, eu não vou ficar em Jericó. Gente, se não podemos ficar no lugar da salvação, confortável, tranquilo e seguro. Se não podemos ficar em Betel, no lugar da contemplação, só vendo o anjo voando para lá e para cá, descendo e subindo. Nós vamos ficar em Jericó, no lugar de guerra, no lugar de luta, no lugar de batalha, no lugar de dificuldade? É claro que não. E aí Eliseu olha para Elias e diz, eu vou para o Jordão com você, Elias. Eu não vou ficar aqui em Jericó. E aí, quando Elias está indo para o Jordão, Elias vai conversando com Eliseu. E Elias diz assim, Eliseu, o que você está querendo com isso? Por que você não ficou em Gilgal? Por que você não ficou em Betel? Por que você não ficou em Jericó? E aí Eliseu vai dizer, porque eu quero a unção dobrada que está sobre você. Eu quero ter mais do que você tem. Eu quero ir mais longe do que você está chegando. Então o que você carrega, eu quero sobre a minha vida. Eu quero de forma multiplicada, dobrada, a unção e a autoridade que você carrega, que eu caminho com você e eu sei que você tem. E aí, queridos, eu quero dizer para vocês que a palavra do Senhor vai nos dizer que os dois estão caminhando normalmente, batendo esse papo. E enquanto eles estão caminhando normalmente, batendo esse papo, a palavra do Senhor vai dizer que cavalos de fogo, com carros de fogo, passam por eles, toma Elias, mas Elias deixa a sua capa cair. E aí, queridos, quando a sua capa cai, Eliseu toma posse dela. Agora não é mais a capa de Elias, agora se torna a capa de Eliseu. E o primeiro milagre estabelecido através da vida de Eliseu é quando Eliseu retorna, que eles tinham atravessado o Rio Jordão, e ao atravessar o Rio Jordão, Elias tinha, através de autoridade, ordenado as águas a se dividirem, e eles passaram a seco. Quando Eliseu está retornando, fazendo o caminho de volta, Eliseu pega a sua capa, enrola e faz a seguinte pergunta, onde está o Deus de Elias? E quando ele toca com a sua capa nas águas, as águas novamente se dividem. E ele pode passar a seco novamente. E ali ele tem a clareza que a unção que Elias carregava estava sobre ele. Mas ele não queria apenas a unção que Elias carregava. Ele queria multiplicado. E se você ler a história, você vai ver que Eliseu fez mais milagres. Que Eliseu promoveu mais sinais. Que havia um poder maior, uma autoridade maior, uma unção maior sobre a vida de Eliseu. Por quê? Porque ele não ficou estagnado em Gilgal. Ele não ficou estagnado em Gilgal. Ele percorreu todo o processo até chegar ao lugar do milagre.
Então eu vou dizer que Jordão é lugar do milagre. Muitas vezes eu e você vamos dizer assim, mas Deus não faz milagre, Deus não responde, Deus não fala poderosamente comigo, Deus não faz, porque você está em Gilgal. Você não pode ficar em Gilgal, você tem que fazer todo o processo, você tem que passar por Betel, você tem que passar por Jericó, você tem que chegar no Jordão, aonde o milagre vai se manifestar, aonde a grandeza de Deus vai se revelar, aonde os sinais de Deus vão estar na sua vida. E é esse o meu chamado e o seu chamado nessa manhã. Ontem nós tivemos um impacto aqui, quem já passou pelo impacto sabe que o impacto é intenso. Há uma presença extraordinária de Deus. Todas as vezes que nós passamos por esse encontro, nós somos renovados na nossa esperança. Nós somos renovados na unção derramada de Deus sobre nós. Há algo. Gente, eu faço impacto desde 2000. Desde 2000. E teve uma época que era 3, 4 encontros, 5 encontros por ano. Quando eu saí do Espírito Santo, mais de 9.000 pessoas já tinham passado pelo meu impacto. Fora os 12 anos que eu estou aqui em Muriaé fazendo impacto. Não tem um igual ao outro. Não tem um encontro que eu vou dizer, esse foi igualzinho àquele. Cada um é de um jeito, não dá para a gente prever como que vai ser o mover de Deus, como que vai ser o agir de Deus. Mas nós experimentamos o mover e o agir de Deus nas nossas vidas. Tanto é que essa noite eu gostaria de convidar você para vir celebrar conosco tudo que Deus fez na vida das pessoas que participaram. A igreja, ela precisa aprender a celebrar. Ela precisa aprender a celebrar. E hoje o convite é: venha celebrar conosco o que Deus fez nas nossas vidas nesse final de semana. Então eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, que não é a necessidade de Deus te abençoar, mas é o posicionamento de você chegar aonde você tem que chegar. Eu acho que todos nós aqui queremos milagres, eu quero também. Hoje de manhã, orando, eu falei com Deus, Deus, essa situação aqui, ó, eu preciso que o Senhor me oriente e me dá uma revelação clara de qual postura eu tenho que tomar. Então eu quero dizer para você que eu acredito que da mesma forma que eu preciso dessa orientação e eu preciso desse milagre, você também tem orientações e milagres que você quer alcançar. Mas aí eu quero te fazer essa pergunta nessa manhã. O quanto você está disposto ou disposta a não ficar em Gilgal, mas chegar no Jordão, aonde o sobrenatural de Deus se manifesta, aonde a grandeza de Deus está presente e aonde a bondade de Deus é conosco. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração. E eu quero fazer um convite. Só você que precisa de algo que você não pode providenciar. Sabe aquela intervenção de Deus lá na sua empresa? Sabe aquela intervenção de Deus lá na sua família? Sabe aquela cura física? Eu estou falando de milagre. Se você tem necessidade que Deus faça um milagre na sua vida, que você se movimente do lugar que você está, não sei aonde você está, não sei se você está em Gilgal, não sei se você está em Betel, não sei se você está no meio da guerra, da luta em Jericó, mas se você tem um destino claro, que é o Jordão, para o milagre de Deus se revelar poderosamente na sua vida, só quem precisa disso, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar.